Mais uma análise do contratado, desta vez de Claudinho. É bem verdade que a gente tem que sempre deixar claro que aqui é análise de característica, pontos positivos, pontos negativos. Ajuda, não ajuda? Isso é opinião. Primeiro tem a análise das características que nosso Paulo Analista faz e depois, Paulo, a gente busca explicar a nossa opinião com base no que foi analisado. A meta é de 2.000 likes. Já tem análise de Zé Marcos, eu vou pedir para você, caso você não tenha visto, no final deste vídeo vai ter o vídeo de Zé Marcos na playlist Análise Contratados 2024. Então, se eu fosse você e quero... Então, se você quiser ver a respeito de novos contratados, é só você aproveitar e ver tudo na playlist. Meta de 2.000 likes. O primeiro vídeo, a meta foi de 1.000 likes, a gente teve 1.000 likes. Agora a meta é de 2.000, Paulo. Vamos lá, vamos falar sobre Claudinho, claro. Aperta no inscrever-se aqui no canto rubro-negro. Vamos nessa, vamos para mais um, já vou dar o play. Um ponto também, antes de começarmos, Léo, que é muito bom explicar, que tem muita gente que tá chegando aqui pela primeira vez. Aqui não é um highlights do jogador. Highlights tem no YouTube, tem em vários outros meios, que basicamente é os melhores momentos do jogador. É a nata do jogador, onde só aparecem as coisas boas dele. Aqui vocês vão ver as principais características, os principais indicadores de desempenho do lateral direito Claudinho. Começando pela capacidade do lateral de, com bola, jogar de fora para dentro do campo. É uma característica um pouco nova. Vitória teve um tempo que não teve um lateral com essas características. Por quê? Jogar aberto e trazer a bola para dentro do campo, a gente teve já laterais que puderam fazer isso em um determinado momento, né, nos últimos anos. Porém, o lateral direito do Claudinho tem momentos que ele flutua por dentro desde a origem da jogada. Ele faz as movimentações de jogar do corredor lateral direito para jogar por dentro, mas também tem essa capacidade de criação por dentro. Inclusive, tinha-se um pequeno apelo do torcedor do Criciúma para que Claudinho virasse o meia, justamente por essa capacidade dele de flutuar e ser uma opção como se fosse um volante com a bola flutuando no corredor central, para ele poder distribuir o jogo, porque vocês já estão observando aqui que ele é um lateral que tem uma capacidade criativa de passe bem interessante, né? Não à toa que ele teve um número, né, bem alto de assistência na temporada de 2024. Então a principal característica que a gente vai trazer é essa dele, de jogar não somente no corredor lateral, como a gente sempre vê o lateral fazer, mas também por dentro, como por exemplo agora, ele pega a bola no volante, na faixa central, finaliza de fora da área, fora do goleiro, mas faz o gol em uma situação, né, de jogo pelo corredor central. Segundo ponto que a gente vai trazer também ainda falando da fase ofensiva, só que agora em cenários de transição, é que é um lateral que tem um bom arraste em velocidade, um bom cenário de condução em velocidade para chegar ali até o último terço do campo. E essa condução de jogo dele com controle de bola, ele também utiliza para fazer essa movimentação de condução tanto no corredor lateral direito dele, quanto do corredor lateral direito para o corredor médio do campo. Aqui, outra vez, o time varia o corredor em um cenário de ataque rápido, ele faz a condução, o arraste em velocidade para associar pelo lado direito e aí o time poder criar cenários, né, de cruzamento. Aqui, outra vez, flutuando por dentro do campo, recebendo essa bola já posicionado na faixa central e aí gerando associações curtas, né? É um lateral que também tem facilidade para triangular, para gerar ali associações curtas na zona da bola, né, fazer triangulação com o volante, com o atacante de beirada, fazer triangulação com o meia ou com o centroavante, quando tá um pouco mais por dentro do campo, tem essa facilidade de conduzir a bola, de passar ali um pouco mais larga para levar a bola para o campo adversário e aí poder acionar jogadores que estão abertos no campo ou jogadores que estão fazendo um desmarque de apoio na faixa central. Então é um lateral, né, que, como eu falei, algumas características um pouco novas, né, que a gente não estava tão acostumado a ver um lateral que não joga somente aberto, mas pode jogar por dentro, sem opção, caindo nesse corredor e aí podendo ajudar os volantes, podendo fazer passes decisivos, cedendo espaço para que os atacantes de beirada possam ter ali uma velocidade. Por exemplo, o Gustavo Silva, se jogar aberto para a direita, pode ter ali um cenário de muito corredor, já que o Claudinho tem esse repertório de jogar pela faixa central do campo também. Então é aí um dos principais indicadores de desempenho que eu pude observar analisando os seus 7 jogos dele. Recapitulando: jogar de fora para dentro, flutuar no corredor central para criação de passes, criação, né, de triangulações e associações curtas com o seu jogador, e também a capacidade de arrastar e conduzir para fazer ali situações de contra-ataque, transição ofensiva com muita velocidade, ataque rápido, ataque às costas da linha também, que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Então tem essa capacidade que a gente não via muito nos laterais, que tinha aqui o Cáceres, o Lepe, por exemplo. A título de curiosidade, quando a gente fez análise de Mosquito, ele também tem essa característica de pegar da direita e levar pra dentro, só que
É um ponta, não é um lateral. Lembrando que aqui o Canto Rubro-Negro tem o oferecimento da Gol Case. Use o cupom GOLVITORIA e garanta seu desconto exclusivo. Compre uma capinha, leve outra, a promoção continua. Escaneie o QR Code ou acesse o site da Gol Case, escolha seu produto do Vitória, sua garrafa térmica, sua capinha, seu copo e use o cupom GOLVITORIA para ter desconto. Vamos para a próxima, Paulo. Já está aqui pronta, e aqui a gente tem passe de ruptura, profundidade, mais cruzamentos no terço final. Passe de ruptura é um passe que quebra as linhas do adversário, sendo bem superficial aqui, Paulo. Vamos para mais um. Bom, aqui mais uma vez a gente vai ter destaque na fase ofensiva para os indicadores de desempenho, né, de situações onde denota a capacidade técnica dele, que é um lateral, como eu falei, muito construtor. É um lateral que consegue fazer esses passes em profundidade. Se vocês observarem, a maioria dos lances que a gente vai observar do Claudinho nesse vídeo aqui são situações de passe longo dele, buscando um atacante, um meia, um volante que seja, atacando as costas da última linha. É o que a gente chama de profundidade, a região mais próxima à parte final dos dois lados do campo, né? E se vocês observarem, todas as vezes que ele tá com bola descoberta, que ele tá com liberdade no corredor lateral e o time tá postado, ele busca esse passe, né, que muita gente chama de pifada, passe decisivo, passe ali em profundidade, passe de ruptura, que quer que seja, mas que basicamente é essa situação dele conseguir encontrar o homem livre, fazendo um desmarque de ruptura, fazendo ação de atacar as costas da linha adversária, seja por dentro do campo, como vocês estão vendo agora, mais uma vez ele nessa faixa do campo, seja até aberto buscando os jogadores que estão próximo ao seu setor, próximo à sua zona, para também receber essa bola, né, em profundidade. Aqui, uma situação onde ele vai da direita para dentro do campo, esconde a intenção do passe e aciona ali o Alano, mais uma vez fazendo o ataque, né, na linha de fundo para chegar com tudo. Agora o passe de ruptura mais pro entre linhas, não mais nas costas da última linha, porém agora para o jogador que está nessa faixa central do campo, para o meia que está entre as duas linhas adversárias, é algo que ele também tem capacidade. Sobre os cruzamentos dele, ele é o lateral que tem 25% de aproveitamento nos cruzamentos, é exatamente a média do lateral no futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro a gente conta hoje com a média da maioria dos laterais de um cruzamento certo a cada 4 tentados, é justamente a média do Claudinho. Tem o que denota que não é um jogador muito acima da média, mas vai entregar alguns sinais de cruzamentos bem relevantes, além de ter também a bola parada, né? Geralmente ele costuma cobrar com o pé fechado, porém a cobrança mais aberta. Então será que além de Stennis vai ter um outro lateral que pode também cobrar bolas paradas? É uma possibilidade, né? Uma possibilidade, dadas as proporções de característica, porque Zeca não tinha tanta velocidade, Claudinho tem. Mas a parte de ser construtor e flutuar pra dentro, pode lembrar o torcedor de alguma forma a Zeca, Paulo? Pode, né? Pode. Embora Zeca ele fosse mais por dentro, como um terceiro zagueiro com a bola, né? Não era muito no meio de campo de fato, nessa movimentação dele, como é a do Claudinho. O Claudinho ele não costuma fazer muito essa série de 3, embora tenha qualidade para isso, ele gosta de flutuar mais, ter liberdade para atacar o meio de campo e levar essa bola, né, para o ataque, para o centroavante, para os atacantes. Zeca era muito mais ali um zagueiro por dentro do que um volante por dentro, como o Claudinho é. Mas lembra assim, a capacidade técnica, embora Claudinho para mim é um nível mais acima. Pra mim também. E o que é o nível mais acima também são as camisas da Volt. Então o Canto Rubro-Negro tem oferecimento da Volt Sport, tamo junto. Acesse a loja Sonegol, garanta a sua camisa da Volt. Volt Sport, tamo junto. A gente continua fazendo sorteio de camisa aqui. Pra galera, vamos lá, vamos agora para o último vídeo. Pressão na zona da bola, defesa da área e controle da profundidade. Lembrando que depois Paulo vai trazer os pontos negativos que ele observou de Claudinho. Vamos lá. Exatamente, aqui a gente vai trazer agora os indicadores sem a bola do jogador. Primeiro ponto que a gente observa dele na fase defensiva é que é um lateral que gosta muito de saltar para interceptar o passe do seu jogador, que a gente chama de opositor direto, ou seja, o jogador que ele tá ali pré-definido ou que o contexto do jogo fez ele marcar. Então, lateral de muita, né, antecipação, que gosta muito de encurtar, tem uma boa pressão pós-perda para frente, né, com sprint ali de 10, 15 metros em espaço curto, para poder encurtar a distância para o portador da bola e impedir essa transição, impedir essa situação. Observe quantas jogadas tem aqui no corredor lateral, onde ele já vai se projetando para encurtar no jogador que vai receber o passe, que ele vai estar marcando na jogada. Tudo isso para que o jogador não pegue a bola frente a frente para ele. Né, para ele é mais interessante na marcação e abordagem dele, uma marcação onde o jogador vai estar de costas ou de lado, e ele vai poder ali ter uma facilidade maior e melhor no seu bote preciso para tentar recuperar a posse de bola. Em cenários de 1 contra 1, se observa que ele também vai tentando a todo momento tirar o ângulo de progressão do adversário, fazendo com que o jogador feche
né, a linha de passe, tem que jogar para trás ou seja levado ao erro. Agora a gente vai trazer alguns cenários de defesa da área, né? Ele é um lateral, né, que consegue ali defender bem a área em cenários de cruzamento, sobretudo em cruzamentos onde eles tenham, né, uma igualdade pelo menos de força, de posicionamento, de altura com o adversário, sobretudo em cruzamentos do seu lado. Como vocês vão observar agora, cruzamentos do lado, que vem do lado dele, ele tem uma facilidade maior de sustentar a linha, de preencher a área e gerar esses cortes defensivos. E assim como eu falei, Zé Marcos, eu reitero, é um ponto importante, porque é algo muito pedido por Capini, essa situação de defender a área para gerar cenários de cortes, até porque hoje a gente tem muitas equipes que atacam as costas da linha e que geram muitos cruzamentos, bombardeiam muito a área do adversário. A gente passou isso com o Cruzeiro, passou isso com o Flamengo, com o Galo, com o Vasco e com outras equipes, então é importante ter também um jogador, né, com essa característica de defesa da área, embora, como eu disse, ele leva mais vantagem em cruzamentos provenientes do seu próprio lado. Aqui a gente vai trazer alguns cenários de controle da profundidade para interceptar essa primeira bola e impedir com que o jogador ataque as costas, né, do seu posicionamento e, consequentemente, chegue ali até a baliza, né, do seu time, podendo gerar cenários de gol. Então, é um zagueiro que tem também um controle ali da profundidade razoável, né, para a posição dele e, claro, ainda pode crescer em vários outros aspectos, como a gente vai falar aqui. Você que tá aqui no canto, mais uma vez, a meta é de no mínimo 2.000, tá? Se passar de 2.000, a meta passa a ser 3.000 e assim por diante. E agora a gente vai para os gols e assistências de Claudinho em 2024, Paulo. Na tela, vamos lá. Bom, exatamente, aqui a gente vai trazer, né, as participações em gols de Claudinho em 2024, lembrando que ele teve 11 participações em gols, primeiro começando com essa característica dele, né, finalização de fora da área, e esse lance aqui dos gols da assistência vai mostrar também um outro ponto de Claudinho que eu não trouxe na análise porque iria ter esse vídeo aqui também pra gente falar, que é a capacidade de fechar a área em cruzamentos do lado oposto. Vocês estão observando agora, esse gol dele, a bola vem do lado esquerdo, mas ele como lateral direito preenche a área, pisa na área para aproveitar o cenário de cruzamento e poder fazer o gol. Agora a mesma coisa, Marcelo Hermes agora no campeonato, né, estadual, faz o cruzamento, ele fecha a área e gera ali uma finalização de chapa de primeira para poder fazer o gol. Então, além dessas valências que a gente trouxe dele com bola, é um lateral que também gosta de infiltrar e se apresentar como um elemento surpresa. O terceiro gol dele na temporada e o terceiro gol que ele fecha na área, cruzamento do lado oposto, ele infiltra como atacante e finaliza um toque, finaliza de primeira para fazer um gol. Não sei se Carpini vai dar essa liberdade para ele, se o estilo de jogo de Carpini vai potencializar isso, mas é um jogador que tem sim essa característica de infiltrar e gerar finalizações com a direita, a um toque, agora puxando o passo a perna esquerda para poder aí criar um cenário de finalização no contrapé do goleiro, agora com o seu pé não dominante também. Jogador que não costuma bater tanto pênalti, mas aqui ele fez um gol, né, em uma disputa de pênaltis contra, né, o Barra, que fez o Criciúma, né, passar de fase no campeonato estadual. Agora a gente vai trazer alguns cenários, né, de assistência dele, começando por uma situação de passe em profundidade, assistência para o gol do Bolacier, coisa que a gente trouxe aqui. Então é até bom a gente trazer também os frutos das características que a gente trouxe, né, de ser esse jogador, né, de realmente conseguir fazer esse passe para o atacante nas costas da linha, chegando bem na linha de fundo. Na outra ele dá uma assistência para trás, mais um cenário dele, servindo o companheiro que está atacando as costas da linha. Salvo engano, esse gol foi do Arthur Kaique, né, numa situação bem parecida aqui, cruzamento para trás, né, lembra muito esse gol aqui, ou melhor, essa assistência Raul Castro, né, cruzamento bem a la Raul Castro, de chegar na linha de fundo e cruzar para trás, buscando o homem livre, mas aqui, dentro das assistências desses gols, dá para observar as características que a gente trouxe dele aqui. E ainda tem aqui, vou tentar colocar na tela, vou baixar as imagens aqui rapidinho, com relação a estatísticas dele. Paulo separou aqui, por exemplo, grandes chances criadas, separou aqui também passes decisivos por jogo, tô baixando aqui pra gente colocar na tela, e separou também desarmes por jogo. E a gente tem aqui 3 estatísticas interessantes, vou colocar na tela aqui, pra gente ver com relação a Claudinho. Já está na tela agora, Paulo. Exatamente, aqui, né, pra quem me conhece sabe que eu gosto de balancear a análise qualitativa, que é a análise dos lances, com a análise quantitativa, que são dos números. Só que eu faço uma curiosidade, né, sobre o meu trabalho. Eu não costumo ver análise em números primeiro, para não ser iludido, tampouco frustrado por elas. Eu primeiro vejo a parte do lance e depois vou para a parte, né, dos números. E aqui, né, além da gente mostrar os lances da parte técnica de criação dele, os números dele no Criciúma também confirmam um pouco isso, né, já que ele foi aí o segundo jogador com mais grandes chances criadas na Série A do Criciúma, ficando atrás apenas de Marcelo Hermes e Mateuzinho, empatado
com 6 grandes chances criadas cada, e ele como lateral, né, poderia aqui ter outros atacantes, outros meias ou volantes, ele como lateral foi o segundo, né, nesse quesito do Criciúma na Série A do Brasileirão. Aqui também passe decisivo por jogo, ele foi o segundo, né, jogador com mais passe decisivo, perdendo apenas para Marcelo Hermes, que teve a média de 1.6 por jogo, ele teve a média de 1.1, então realmente era um jogador que criava muitas situações de jogo para sua equipe. E o último índice dele é o índice, né, defensivo, onde ele teve aí também a segunda melhor média de desarme do jogo, e vocês estão vendo aí o segundo nome, já é um pouquinho de spoiler, né, da próxima análise que a gente vai trazer aqui também. Ele ficou atrás de Barreto, que tem média de 2 desarmes por jogo, e dele, Ronald, também contratado pela Vitória com 1.9, que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Pois é, gostou da análise completa de Claudinho? Tem alguma dúvida? Tem a sua opinião? Traria, não traria? Eu já adianto que traria, acho que eu nem preciso perguntar para Paulo, né? Traria. Acho que a pergunta é, vale os 5 milhões? E outro ponto, né, que eu não falei, sobre os pontos negativos dele. Enfim, de algumas coisas, né, que eu pude observar dele, a gente sempre sente falta de alguns indicadores de desempenho que não são tão evidenciados. Por exemplo, a disputa do jogo aéreo dele subindo lado a lado com o atacante, com o centroavante, ele não tem um índice de aproveitamento tão grande no jogo aéreo, né? Então, para vencer a primeira bola em disputa, para defender a área, a gente viu que ele teve ali uma facilidade de jogadores da mesma estatura e cruzamento do seu lado, mas em disputa no jogo aéreo, de duelar realmente para ter impulsão, antecipação e direcionar o cabeceio, ele não teve um índice tão bom assim. Outro ponto também, que embora o número de desarmes é muito grande, é bom a gente entender o contexto. Eu vi ali ainda alguns cenários de 1 para 1 contra atacantes em direção à linha de fundo, que ele não conseguiu ir tão bem assim nessa Série A. Ele desarmou muitas vezes pelo Cristiano, como os números mostram, mas em cenários como eu trouxe aqui, de saltar a pressão, jogador de costas, roubar e desarmar como elemento de surpresa. Ele fez vários desarmes assim. Mas 1 para 1 em direção à linha de fundo, com o drible curto, ele sofreu com alguns pontas, e aí eu vi que o recurso dele era cometer faltas em excesso até em alguns cenários do jogo. E o terceiro ponto é que no segundo tempo eu vi uma queda física dele significativa nos jogos, principalmente na transição defensiva. Sempre no segundo tempo, o índice dele, né, de agressividade para correr para trás, para correr para frente, caía muito, e aí a transição defensiva dele não era tão boa, ele vinha fechando por dentro no trote, porque não tinha tanta explosão para transitar. Então fica aí esses 3 pontos, mas é uma contratação que eu traria e eu acho que veio para ser titular. Acho que veio para ser titular e é o valor justo de mercado pelo potencial que tem, né? Sim, valor justo, o Vitória não vai pagar tudo de vez, vai pagar até dezembro de 2025, ou seja, a Vitória pode pagar as próximas, né, parcelas com rendas futuras que vão entrar, então um bom negócio pro Vitória. É isso, meu povo. Obrigado a você que está aqui no canto até o final. Vai aparecer agora a análise do contratado, provavelmente tá de Zé Marco, se você não assistiu, mas aí você já fica ligado que vai ter playlist com a análise dos contratados. Quero saber o que é que você achou da contratação de Claudinho. Valeu, galera, tamo junto. Valeu, Paulo, é nóis, um abraço. Valeu, fui.